Olá pessoal, tudo bem? Eu quero compartilhar algo com vocês aqui, que se você ficar até o final, eu vou deixar bem mastigadinho para você, que é um conhecimento, gente, muito bacana que tá para você aplicar, se não em todas, tá? Se não em todas as áreas da sua vida, tá? Eu quero ler um trechinho com você desse livro fantástico aqui, que fala o seguinte, ó, lá na página 116. Em 1965, um obscuro psicanalista canadense chamado Elliot Junks, abre parênteses aqui, guarda esse nome aí, ok? Para você fazer a sua fundamentação em pesquisa. Porque, gente, tudo que você vê na internet, não tire suas conclusões baseadas só nelas. Faça sua pesquisa, vai no Google. Hoje não tem perdão para você não conseguir informações, ok? Para você não virar apenas um papagaio e repetir o que os outros falam, ok? Então, estou deixando esse nome para você fundamentar a sua pesquisa, ó. Elliot Junks publicou um artigo em um periódico igualmente obscuro chamado International Journal of Psychology. Jacques estudara a biografia de artistas proeminentes, incluindo Mozart, Rafael, Dante e Gauguin, e observou que uma quantidade singular deles parecia ter morrido aos 37 anos. Sobre essa precária fundação factual, ele adicionou alguns andares de jargão freudiano, instalou uma escada de nebulosas anedotas clínicas e apareceu com um edifício teórico todo pronto. Ou seja, ele fundamentou ali apenas as informações que ele tinha ali, já fechou o pacote e pronto, né? No decorrer do desenvolvimento do indivíduo, abre aspas, escreveu Jacques, abre aspas, há fases críticas que têm um caráter de pontos de mudança ou períodos de rápida transição, fecha aspas. E a fase menos familiar, porém mais crucial de todas, afirmou ele, ocorre por volta dos 35 anos, foi o que ele defendeu. Abre aspas, que vou chamar de crise da meia-idade. E o autor escreve aqui no final, cabum, a bomba foi estourada. Depois que ele lançou isso aqui, vários jornais, revistas e até filmes, ok? Até filmes Hollywood fez sobre essa crise da meia-idade. Se você juntar essa informação junto com uma outra informação que se chama profecia autorrealizável, ele fez o que? Ele soltou essa bomba sem muita fundamentação, aonde ele defendeu que quando a pessoa chega nessa idade, de 35 anos, ele começa a ter uma brevidade da vida, porque teoricamente ele chegou na meia-idade, então o tempo de morrer dele está mais perto. E o próprio autor diz que ele estava o quê? No trilho certo, porém no trem errado. Por quê? Mais para frente, outras pessoas foram pegar essas afirmações e descobriu que ela estava incompleta. Fizeram estudos com várias e várias pessoas para medir o pico de felicidade e descobriu que existe sim um tempo em que ela cai, só que depois ela sobe. Só que esse tempo em que ela cai e depois ela sobe não é aos 35 anos. Por quê? Porque ele se baseou em pessoas de um tempo diferente, onde a perspectiva de vida era bem menor. E descobriu-se que a fase onde há esse declínio é entre 45 e 55 anos. No caso dos Estados Unidos, 53,9 anos. Mais para frente, alguns pesquisadores foram estudar alguns crustáceos e descobriu que esses crustáceos, né, dentro do seu período ali, existia um tempo em que ele tomava um pico de o quê? De desenvolvimento muito forte, muito acentuado, e depois ele o quê? Caía aos poucos, ia bem devagar, né, o seu desenvolvimento, e depois ele dava um pico de novo e depois vinha bem devagar. Não satisfeito com essas informações, outros estudiosos foram identificar nas pessoas dentro de grupos fechados, tá? E eles começaram a fazer gravações de reuniões onde tinham projetos onde tinham datas de começo, meio e fim. E com todas essa base de dados, eles descobriram que o quê? O tempo em que cai, ele sofre um U, tá? E nos 35 anos, existe ainda uma fase positiva, mas que depois ela vem caindo.
Parte da explicação que isso acontece é que, no tempo de juventude, as expectativas sobre o futuro elas são muito altas, acompanhados de pouca experiência. E quando isso junta no gráfico, o que acontece? Existe a frustração, é onde o gráfico cai. Só que quando chega depois dos 55 anos, o que acontece? A sabedoria, o conhecimento, o entendimento está alto, e quando ele está alto, o que acontece naturalmente? A expectativa sobre o futuro, ela é alinhada. Então a alegria, ela volta mais uma vez. E eu vou fazer uma aplicação aqui. Se a gente, sabendo disso, agora você sabe disso, vamos supor que você está me assistindo, você é um jovem entre 15 e 20 anos ou de 20 a 35 anos. Se você sabe que o problema da frustração é por causa do pouco desenvolvimento ou conhecimento, e isso faz com que você alinhe de forma errada, errônea, o seu futuro, o que você vai fazer? O que cabe para você fazer? Você fazer ciclos e quebras, onde você vai buscar conhecimento e informação para que, se porventura você está com um desajuste em relação ao teu propósito, o teu futuro, você venha o quê? Equalizar isso, você venha equilibrar esta informação, ok? Isso, uma aplicação que quero dar aqui. Agora vamos para as demais. Quando eles partiram para o meio dos negócios, dos business, para dentro das empresas, eles fizeram um estudo com hospitais também, um centro de contabilidade, eles descobriram algo fantástico. Tá? Descobriram que quando você tem um projeto onde você tem várias pessoas e esse projeto tem começo, meio e fim, o que acontece? No primeiro período, ok? No primeiro período, tende as pessoas a levar as expressões, o que? Levar o trabalho pelas coxas, ok? Eles tendem a não dar devida atenção. O que acontece? Lembra do gráfico ele que começa a cair? Então, as primeiras etapas do projeto, eles levam de qualquer maneira. Só que o que acontece? Em um determinado momento, é como se tivesse uma chave ligando, ok? E aí eles começam a criar um senso de urgência. No caso das reuniões, eles brigavam, não queriam fazer as informações, era aquele caos todo, e aí levantava uma pessoa e falava assim: gente, o nosso prazo é curto. Bastava essa informação, o nosso prazo é curto, para a equipe juntar, para a equipe unir, criar-se o senso de urgência, alinhar os propósitos, alinhar as expectativas e concluir o projeto no prazo. Ou seja, o projeto foi concluído? Foi, mas com base em muito desgaste. E poderia, se eles começaram, né, a partir do momento que foi dito isso, eles poderiam ter começado antes. E os pesquisadores descobriram que isso acontece normalmente no meio do período, ok? Lembra dos 35 anos, baseados em média 70 anos, ok? O que acontece? Todos os projetos, todos os projetos, até a metade do período as pessoas não davam moral para aquele projeto. Só foi começar a dar moral depois que passou-se da metade. Uma vez dado essa informação, tendo esse conhecimento, né? Quando eu li isso, porque assim, eu tenho uma empresa que trabalha com prazos e eu comecei a analisar esses dados aqui no meu trabalho. Por quê? Eu lido eu faço gestão de equipe, e a minha gestão de equipe é gestão de terceiros. São pessoas que muitas vezes não estão ligadas diretamente à minha empresa. E eu notei que quando o pedido fecha, existe um acelerar, né, para que o pedido feche. Depois dele fechado, se eu não ficar, por exemplo, dentro do meu cronograma, lembrando os terceiros sobre o prazo, eles tendem a relaxar, tendem a só desenvolver, a só trabalhar quando o prazo deles está quase acabando. A partir do momento que eu descobri isso, né, isso aqui tem o que, gente? Tem umas 2 semanas que eu fiz isso. Eu reuni com o meu pessoal e falei o seguinte: gente, mostrei para eles esse estudo, mostrei para eles os nossos cronogramas, e todos eles, Leandro, é fato, tá? Quando está na metade do cronograma, as pessoas despertam e começam a trabalhar. Agora, a partir do momento que você tem essa informação, né, o que eu comecei a fazer? Se eu tenho um cronograma, por exemplo, que eu tenho que entregar no final do mês, e esse final do mês tem etapas, né? É como se eu pegasse pedaços dessas etapas. Vamos supor, no meu caso, existe a etapa compras,
né? Essa etapa compras são 2 dias. Se 2 dias é o inteiro e a equipe tende a trabalhar só a partir da metade, o que acontece? Eu tenho que quebrar os 2 dias em fases para que eu consiga identificar metade desse ciclo e começar a mandar. Lembra do personagem que falou assim, o nosso prazo está apertado? Eu tenho que mandar doses de alerta dentro desses intervalos. Para o quê? Quando se é 2 dias e eu sei que eles vão começar a trabalhar só no final do primeiro dia, eu corto o primeiro dia em fases de metade. Então no início do dia eu já mando um alerta sobre o nosso prazo, o nosso prazo vence daqui a 2 dias, e depois na metade do segundo corte eu mando um outro. E o que acontece? O senso de urgência das pessoas, ao invés de ele ficar só depois do primeiro dia, ele começa a entrar em fases dentro do primeiro dia. E isso você começa a soltar esses picos gradativamente dentro do seu projeto de forma linear. E se você faz isso, o que acontece? Você evita essa inércia do início. Vamos voltar um pouquinho? Por que normalmente as pessoas, enquanto são jovens, têm dificuldades em achar o teu propósito? Porque ele está na primeira metade da sua vida. Se ele sabe dessas informações, ou se os seus pais, seus líderes, seus chefes, seus líderes sabem disso, o que ele vai fazer? Eles vão partir, né, as etapas da vida deles em pequenos fragmentos, em pequenas brechas, em pequenos compartimentos, aonde em cada compartimento desse ele vai aplicar uma dose de senso de urgência, tá? Gente, eu não sei se ficou claro para você, eu quero até que você comente aqui, Leandro, eu entendi, Leandro, eu não entendi, tá? Porque talvez está muito claro para mim, na hora que eu vi isso aqui, eu já apliquei de imediato nos meus projetos, no meu trabalho, e gente, deu um resultado sim, tá? Deu um resultado sim, e o que acontece? O ganho disso é gigantesco, não dá nem para mensurar agora, né? Agora imagine isso na sua vida. Se você sabe que a primeira etapa da sua vida existe uma inércia e você segrega ela para dar picos de senso de urgência, imagina se você não faz isso, né? E o ganho que você vai ter na primeira etapa sua vida. Gente, isso é fantástico, tá? Voltando no Elliott, né? O que faltou nele, gente? Faltou fundamentar melhor. Ele parou ali, tá? Ele tinha que ter dado continuidade. Por que eu falo, gente? Porque isso trouxe uma bomba para o psicológico de várias pessoas. Tem pessoas que chegam nos 35 anos, eles se acomodam. Ah, é a crise da meia-idade. Só que não é crise da meia-idade. É um ponto onde as pessoas despertam para o tempo perdido, e se elas despertarem para o momento certo, elas decolam. Só que se elas despertarem e olhar para frente e ver que não tem mais saída, aí está o grande grau do que? De depressão. As pessoas, minha vida já acabou, eu não tenho mais chance, eu não tenho mais isso. Então, o estudo dele foi falto, foi raso, ok? E aí, quando isso vai para o cinema, quando vai para todas as pessoas, juntando-se isso com uma teoria bastante bacana que chama profecia autorrealizável. O que é a profecia autorrealizável? Por exemplo, se você mira num determinado banco e fala que aquele banco vai quebrar, mesmo que ele não quebre, o que acontece? As pessoas vão desacreditar no banco, vai começar a tirar dinheiro e a profecia vai se realizar. Então é uma profecia autorrealizável. Então esse artigo do Elliott se tornou uma profecia autorrealizável, onde muitos, né, vindo que estava se aproximando dos 35 anos, baixou a guarda, né? Desistiu da vida, desistiu de casamento, desistiu dos filhos, desistiu do emprego, desistiu de um monte de coisa. Só que pegou a informação faltando, ok? Na nossa vida, existe momentos que a gente abandona, existe momento que a gente, desperta, e aí a gente decola. Isso não necessariamente precisa ser nos 35 anos, 45 anos ou 55 anos, ok? Não precisa. Pega tudo, pega a sua vida, pega seus projetos, pega suas vendas, pega seu estudo, pega seus filhos, tudo, gente. Aplique esse método, ok? Do método ou método despertar. Cria um nome para você, ok? Igual, por exemplo, eu vou começar, eu tô deslanchando, né? O que acontece? Comecei segunda-feira uma dieta, segunda-feira, e aí na quarta você caiu. Na quarta-feira, quando for na terça-feira, você já manda uma pílula do ok? Para você na quarta-feira não deixar, porque esse estudo mostra que a gente no meio tende
a abandonar, a largar, ok? Gente, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Se você tiver dúvida, pode me perguntar aqui, explico com o maior prazer do mundo. Eu já estou aplicando tem mais ou menos 2 semanas, eu já tenho visto resultado, a gente mudou totalmente a configuração, tá? De tudo, sabendo que psicologicamente as pessoas tendem a relaxar no meio, a gente sabendo disso, o que a gente vai fazer? A gente não vai deixar a peteca cair. Hoje é domingão, hoje eu tô fazendo esse vídeo no domingão, não sei quando que você vai assistir, em qual data, qual mês, que idade você vai estar, que etapa do seu projeto você vai estar, mas fragmente e aplique esse método, ok, gente? Um grande abraço e que Deus abençoe a sua vida grandemente, tá? Um abração.